1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18 até 25. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18 até 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe a sua palavra. Queremos sentar. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esta oportunidade de estar novamente na sua casa. A pregação desta manhã é o estranho. O estranho. O que é a palavra estranho? O estranho é especular ou alguém esquisito. É difícil para entender o tipo de uma pessoa estranha ou uma pessoa esquisita. É difícil para entender. Essa expressão, se alguém nunca
ao vivo significa alguém que é peculiar. Estranho significa alguém que é peculiar. Alguém que é esquisito para um outro indivíduo. Esquisito para uma outra pessoa. Alguém que é esquisito para um outro indivíduo. E sem dúvida que muitos de nós somos esquisitos um para o outro. Somos esquisitos um para o outro. Somos estranhos um para o outro. A maneira de viver, a maneira de se comportar, ou a maneira de fazer as coisas é diferente da sua maneira. Uma pessoa pode levar uma vida tão difícil e a outra se perguntando como ele consegue viver desse tipo de vida. A outra diz, eu também não sei. É estranho mesmo. Como anteontem estava assistindo um documentário lá na Etiópia, tem uma mulher que totalizou mais de 10 anos sem comer, sem beber. É uma mulher estranha. O primeiro-ministro do seu país mandou esta mulher no Dubai para fazer os exames, para saber o que está acontecendo. Como esta mulher pode ficar viva sem comer, sem beber água? E o médico fez todos os exames, verificando tudo, o quadro da sua saúde, quadro mental, tudo está intacto. Uma pessoa que fica sem comer, sem beber, mais de 5 anos, mas vive forte. É uma pessoa estranha. A medicina não encontrou a resposta. Como esta pessoa pode ficar mais dias, mais anos viva? Estranho significa alguém que é peculiar, alguém que é esquisito. Se vamos entrar na palavra de Deus, através das eras, havia pessoas, ou homens esquisitos, estranhos. Se podemos falar de Abraão, o nosso pai da fé, um dia Deus chamou ele para deixar sua família, para deixar a sua terra e para ir viver numa terra estranha. Ele não conhecia o lugar, mas Deus preparou um lugar para ele morar. Abraão obedeceu a Deus.
levou sua esposa e viajou. Obedeceu e foi para morar numa terra estranha, onde ele não conhecia ninguém. E todo mundo estava achando estranho. Como que você vai deixar a sua família, deixar os seus amigos, deixar a sua terra natal para ir morar num lugar estranho? Você nunca visitou este lugar. E a sua primeira vez de chegar ali, como que você vai conseguir viver sozinho? Abraão era estranho. Se podemos citar outro homem, Noé, na sua época. Noé era estranho. Na sua geração, na sua era, ele era estranho. Deus falou com ele para fazer uma arca com madeira de gofer. E Noé obedeceu a Deus. Noé obedeceu. Cortou as madeiras e começou a fazer a arca. Tudo era estranho para as pessoas da sua geração, para as pessoas da sua terra, para as pessoas da sua cidade. Como este homem está construindo arca em cima da montanha? É estranho. Como que ele está levando as madeiras lá em cima da montanha? A arca deve ser construída perto do rio, perto da margem. Mas na montanha lá é uma coisa estranha. Não era estranho. Um cristão nascido de novo é estranho diante das pessoas deste mundo. Porque o Evangelho vai mudar a sua forma de viver. O Evangelho vai mudar a sua maneira, o seu comportamento. Um cristão nascido de novo não será a mesma pessoa, o mesmo homem ou a mesma mulher. Haverá troca de vida. Esse indivíduo terá uma nova vida depois de nascer de novo. O seu comportamento vai mudar. A sua vida muda totalmente. Não será mais ele viver, mas Cristo viver na sua vida. Cristo através da sua vida. E haverá uma mudança. Se esta pessoa era antigamente uma pessoa hipócrita, depois de aceitar Jesus, Deus vai tirar a hipocrisia. A sua vida, o seu comportamento mudará. Se
Uma pessoa que nos chamando cristão, filho de Deus ou uma filha de Deus, depois de aceitar Cristo, se a mesma vida continua, significa que nada foi mudado. O estranho. O irmão Branham conta uma história lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Um dia ele estava descendo a rua e uma coisa estranha aconteceu. Nesta mensagem, o estranho no parágrafo 23, e agora eu estava descendo a rua, a certa vez, em Los Angeles, Califórnia, e eu vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho, e ele estava descendo a rua, não fazendo piquete, mas ele estava simplesmente dando um passeio à tarde. E eu fui até ao outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Todos viraram, olhando, ria dele por causa de sua peculiaridade. E eu observei que ele tinha um cartaz pendurado em sua frente. E eu pensei, em ver do que todos estavam rindo, deste esquisito homem peculiar. E então ele estava, eu o observava enquanto o povo olhava para ele, eles riam dele. Porém, ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação. Os outros sorrisos que as pessoas estavam lhe dando eram mãos como que ridicularizando. Porém, ele parecia estar satisfeito com o que ele estava fazendo. Este homem era um cristão. Depois de entregar sua vida a Jesus, virou um estranho. O gozo da salvação entrou na sua vida. Ele ficou feliz de entregar sua vida a Jesus. Ele ficou feliz porque Jesus estava dominando na sua vida. E ele virou louco aos olhos do mundo. Um estranho. E um dia este homem pegou uma metade de papelão, escreveu algo e pendurou no seu pescoço e começou a andar na rua. E aquele cartaz que estava à frente, que ele pendurou no seu pescoço, chamava a atenção das pessoas na rua. Ele escreveu aqui à frente umas palavras. E não era somente à frente, mas atrás, nas costas, tinha também uma pergunta com ponto de interrogação. Mas as pessoas não olhavam os dois lados. A
tirava a atenção? Essas palavras que ele escreveu à frente, que chamavam a atenção. E todo mundo achava que este homem era um louco, um estranho, esquisito. Como que pode escrever tantas coisas assim? O que ele escreveu? Vamos descobrir aqui, no parágrafo 24. Bem, há muito o que pensar quando o homem está satisfeito e o que ele está fazendo é correto. Embora ele seja um estranho para uma outra pessoa, se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixa-o ficar com aquilo. E quando me aproximei do homenzinho e observei através do seu peito aqui uma placa ou um cartaz que estava escrito: eu sou um nécio. E embaixo tinha: por Cristo, eu sou um nécio. Em letras grandes. E mais embaixo dizia: por Cristo. E todos estavam rindo disso. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. E havia um grande ponto de interrogação em suas costas. E mais embaixo dizia: ora, por que você é nécio? Este homem escreveu: eu sou nécio por Cristo. Eu sou louco. Não é louco para as coisas do mundo. Não é louco para o inferno. Mas eu sou louco por Cristo. Porque a minha vida mudou. O meu comportamento mudou. Tudo que você está fazendo, aquilo que está contrário à palavra, eu não consigo mais fazer. Levando uma vida pecaminosa, eu não consigo mais viver esse tipo de vida. É por isso eu sou louco por Cristo. Eu sou louco por Cristo. Mas atrás havia ponto de interrogação. É uma pergunta. Eu sou louco. Você está me chamando de louco porque eu sou cristão. Você está me chamando de louco porque eu não bebo mais, não fumo mais. Você está me chamando de louco. Eu sou louco por Cristo. Mas você é louco de quê? Por que você é nécio? Por que você é louco? Eu sou escravo do Cristo. Por que você é escravo? Eu sou louco por Cristo. Mas por que você é louco? Aquilo tirou a atenção do irmão Branham. As pessoas estavam rindo só para ler aquilo que estava à frente. Mas a pergunta maior, a pergunta que deveria tirar a atenção, esta pergunta estava atrás das costas deste homem. Quando Jesus
morreu na cruz, Jesus carregou a cruz com tanto sofrimento e começou a subir no monte. E o povo zombava. Ele estava ali rindo, rindo. Mas será que alguém se perguntou por que este homem está sofrendo? O inocente, por que ele está sofrendo? A pergunta estava atrás deste sofrimento. A resposta também estava atrás do sofrimento de Cristo. O inocente sofrendo, carregando a madeira, carregando a cruz, subindo no monte do Calvário. Mas por que este homem está sofrendo? Por que este homem está levando a cruz? Ele está levando por teus pecados. Ele está sofrendo porque ele está carregando teus pecados. Os teus pecados é que carregou, que enviou Jesus para levar os teus pecados. Eu sou louco por Cristo. De que você é louco? Se você é louco para o mundo, quando o mundo vai passar, você também passará. Se você é louco para as coisas do mundo, quando as coisas do mundo vão passar, você também passará. Mas se você é louco por Cristo, você terá vida eterna, a recompensa, a galardão. Paulo, grande homem, um homem formado em teologia. Mas depois que ele aceitou Cristo, começou a pregar o Evangelho, começou a batizar em nome do Senhor Jesus, Paulo virou estranho, nécio, aos olhos dos homens formados. O Paulo falou que é loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para as pessoas que perecem, para o que perecem, o Evangelho vira loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho mudou minha vida. O Evangelho me salvou. O Evangelho da cruz me salvou. Perdoou todos os meus pecados. É estranho. Então, este homem falou que eu sou louco por Cristo. Mas de quem você é louco? O Paulo diz que eu sou um nécio por Cristo. Eu sou nécio por Cristo. Mas eu sei, eu fui salvo pela sua graça. A pregação da cruz não é loucura. A pregação da cruz é uma bênção para todo que busca a salvação. Vamos ver mais um homem que entregou sua vida a Jesus. O irmão Branham conta esta história do irmão Troy. O irmão Troy era um dos homens do Evangelho completo. Era muito amigo, o amigo amigável do nosso profeta, o irmão Branham. O irmão Troy trabalhava no açougue. Era um açougueiro.
Ele trabalhou muito no seu serviço, cortando carne de porco, e depois os seus dedos ficaram infectados. Tinha germes, um vírus que entrou nos dedos. E os médicos tentaram de tratar, mas era bem difícil para curar. Então, para preservar a vida do irmão Troy, o médico cortou 3 dedos. E o irmão Troy ficou com 2 dedos, só para preservar a vida, porque os germes já eram bem perigosos. Deixar os dedos infectados deveria levar o irmão na morte. E então, o que passou? No mesmo lugar, aquele açougue trabalhava também um rapazinho. Um dia o irmão Troy convidou este rapaz para ir no culto. Então o rapaz aceitou para ir no culto. Mas depois que ele entregou seu coração a Cristo, a vida deste rapaz mudou. Este rapaz virou estranho lá no seu trabalho. Virou estranho diante do seu chefe, do seu patrão. Só uma noite que o rapaz foi lá no culto e entregou sua vida a Jesus. Quantos anos que nós estamos na igreja? Quantos anos que nós estamos sentados no banco da igreja? E às vezes a vida não está mudando. Dando dor de cabeça ao teu pastor, dando dor de cabeça ao seu bispo, dando dor de cabeça ao seu padre, porque a sua vida não está mudando. Embora que o evangelho sendo pregado. Este rapaz só participou de um culto, uma noite, mas havia uma mudança. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitos anos na igreja, muitos anos na mensagem, mas a mesma vida. Hipocrisia, pecado, vida, levando uma vida contrária à palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. O irmão Troy, dos homens de negócio do Evangelho completo, o muito bom amigo meu, estou lendo no parágrafo 27, na mensagem O Estranho, no parágrafo 27. Um muito bom amigo meu, ele é um açougueiro, e apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar carne de porco certa vez. Algum homem que sabe, ou mulher, que sabe que germe era, mas isto corrói uma pessoa. Então, para salvar a sua vida, eles tiveram que amputar 3 dedos. E ele somente tem 2 dedos em sua mão. Mesmo assim, ele continua sendo um açougueiro. No parágrafo 28. E havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue. Lá em Los Angeles, então, ele continuou tentando guiar o holandesinho a Cristo. E ele disse que ele era um luterano. E que isto estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porque ele pertencia à igreja luterana, como ele mesmo falou.
Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. Seu nome era Eri. E Eri, em alemão, é Erich. E então, eles o chamam Eni. Vocês já ouviram esta expressão? Ele diz: Eni, que tal ir comigo à igreja esta noite? Bem, ele diz: eu acho que vou. Então, ele foi a uma adequada reunião onde eles tinham uma reunião de oração e ele realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. O irmão Troy convidou o holandesinho, convidou ele para ir no culto. E quando chegar lá no culto, depois do louvor, o pastor pregou e a gente começou a orar. Ele ficou bem feliz e ficou convencido. Ele entregou seu coração a Cristo, entregou sua vida a Jesus. Desde então a sua vida mudou. Ele voltou para sua casa mudado. Voltou para sua casa uma pessoa estranha, um rapaz estranho. Depositou todo o seu fardo ao pé da cruz. E no dia seguinte, ele foi no trabalho. No dia seguinte, o holandesinho estava regozijante. De quando em quando ele simplesmente caminhava através do edifício com suas mãos para alto, dizendo: louvando seja Deus, obrigado Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos eles. Este homem não ficou com vergonha do Evangelho. Ficou bem feliz. Naquela noite, ele entregou sua vida, seu coração a Cristo. No dia seguinte, foi no trabalho, bem feliz, regozijando. Quando entrou no açougue, ele não conseguiu parar sua alegria, ele não conseguiu parar a sua gratidão a Deus. Ele levantou suas mãos e dizia: oh, obrigado Senhor Jesus. Seja louvado meu Deus. Obrigado Senhor. E ele chamava a atenção de todo mundo. Chamava a atenção de todo mundo. Com as suas mãos para o alto, dizendo: louvado seja Deus, obrigado Senhor Jesus. E ele chamava a atenção a todos, de todos eles. Veja você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros, correndo, cortando carne, e começava a pensar no Senhor. Aí começava a chorar, colocava a faca ali e andava pelo corredor, não histericamente, mas simplesmente mostrando o amor para com Cristo, dizendo:
Oh, como te amo, Jesus! Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão passou e o viu dizendo isso enquanto ele andava chorando. E o patrão, ele não tinha visto o patrão. E ele estava pensando em Jesus. E ele começou a andar com suas mãos para o alto. E as lágrimas rolando em sua face dizia: oh Deus, como eu te amo. Ele chamava de Jesus, na sua língua, Jesus. Em alemão, Jesus. Obrigado, Senhor. Ele esqueceu que está dentro do trabalho. A alegria da salvação tomou conta no seu coração. O Espírito Santo começou a dominar na sua vida. Jesus trocou a vida deste homem, trocou a história deste homem, perdoou seus pecados. A vida do passado já está no mar do esquecimento. Este homem, rapazinho, tem uma nova vida, pensando no Senhor. Enquanto que ele estava cortando carne, pensando no Senhor, depositou sua faca em cima da mesa, levantou as mãos e dizia: obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E então ele não sabia que o patrão já entrou, estava no corredor. Enquanto esse homenzinho, holandesinho, estava levantando as mãos, louvando a Deus, o patrão observou, começou a observar. E o patrão passou e o viu fazendo isso, enquanto ele andava chorando. E o patrão, ele nem tinha visto o patrão. Ele estava pensando em Jesus. E ele começou a andar com as mãos para o alto. E as lágrimas rolando em sua face dizia: oh Deus, como eu te amo. E o patrão diz: ele, mas o que aconteceu com você? E ele diz: todos na linha inteira estão falando sobre isso. O que aconteceu com você, ele? O holandesinho diz: ô patrão, ele diz: glória a Deus, eu fui salvo. Ele diz: você foi o quê? O patrão estranhou. Este rapaz trabalha aqui comigo. Nunca manifestou este comportamento. Nenhum dia. Mas hoje é diferente. O rapaz virou louco. Chamou ele pelo seu nome. Ele, o que está acontecendo com você, rapaz? O que você está fazendo? O que está acontecendo na sua vida, meu? Ele diz: patrão, eu fui salvo. O patrão perguntou: você foi o quê? Ele falou: eu fui salvo. Glória a Jesus. O patrão falou que este rapaz virou louco, virou estranho, virou nécio. O patrão diz:
diz: eu fui salvo. Ele diz: eu fui com o irmão Troy. O irmão Troy aqui embaixo há uma pequena lição. Eu fui salvo. E Jesus entrou em meu coração. E eu estou tão cheio de amor. Tão cheio de amor. O patrão diz. Ele diz: você deve ter ido àquele grupo de loucos. Ele diz, ele respondeu, diz ao seu patrão, sim. Diz, glória a Deus. Diz, graças a Deus pelos loucos. Graças a Deus. Você chamando daquele grupo salvo, daquela igrejinha, chamando dos irmãos que são loucos. Porque eles entregaram suas vidas a Jesus. Eu fui lá, numa reunião antiquada, e entreguei minha vida a Jesus. Jesus entrou no meu coração. Eu não paguei nada, patrão. Jesus me perdoou. Jesus mudou minha vida. Estou bem alegre. Estou diferente. A vida que está em mim não é a minha vida, mas é a vida de Jesus. Jesus me perdoou. Jesus pagou o preço da minha dívida. Jesus me perdoou. Ele me lavou com seu sangue. Glória a Deus. Ele pensando no Senhor. Pensando no Senhor. Quantas vezes que você pensa no Senhor? Você pensa só no futuro. Pensa, as coisas não estão dando mais, eu tenho que fazer isso, pensa no negócio, é por isso você cai em depressão. Quando tudo não vale mais, você cai em depressão. É por isso que você fica decepcionado. É por isso que você fica decepcionada. Porque tem o objetivo. Tem que alcançar o objetivo, tem que fazer isso, tem que ganhar muito dinheiro, tem que fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou tornar aquilo. Depois, se não der certo, você entra em decepção. Mas o rapaz, a alegria não foi a alegria do seu salário, porque ganhava um salário, cortava carne, mas este jovem pensando no Senhor. Oh, Jesus, como eu te amo, como eu te amo, Senhor. Sem a sua intervenção, o Satanás me levava já no inferno. Mas, com a tua intervenção, eu tenho a garantia de entrar no céu. Eu tenho a garantia de ir no arrebatamento, de ir no rapto. Oh, o Senhor tirou o gozo do pecado na minha vida. O Senhor me perdoou. Enquanto que eu não era digno de ser amado, o Senhor me amou. Quando eu era rejeitado, esquecido, o Senhor me achou, me perdoou, me amou. Oh, Jesus, como eu te amo. Entregou sua vida só numa noite, um culto de pregação. Mas quantos cultos que você já participou? Quantas pregações que você já ouve? Quantas vezes que você foi na sua igreja? Quantas vezes que você leu a sua Bíblia? Tudo que passou, tudo que você viu, não mudou nada. E este rapaz, só uma reunião, entregou sua vida a Jesus, pensando no Senhor.
uma boa coisa pensando no Senhor, crendo nele. Quando tudo não está dando certo, pensa no Senhor. Quando você está doente, pensa no Senhor. N, o que está acontecendo com você, rapaz? O que está acontecendo com você, o meu querido rapaz? Oh, patrão, glória a Deus. O irmão Troy me levou ali embaixo, na sua igreja. Eu participei no culto, ontem à noite. Aí Jesus tocou meu coração, entreguei minha vida a Ele. Jesus mudou minha vida. Jesus me perdoou. Eu sou diferente, patrão. O patrão falou que você foi naquele grupo dos loucos. Ele falou sim, graças a Deus pelos loucos. Porque a igreja dos loucos mudou minha vida. O Deus que você chama de louco, Ele mudou minha vida. A oração dos loucos, eu fiquei entusiasmado. A igreja dos loucos, a pregação da cruz, que você chama de loucura, mas esta pregação mudou minha vida. Pensando no Senhor. Oh, Jesus. É quando ele estava cortando carne, pensando em Jesus, as lágrimas correndo, e dizia: como eu te amo, Senhor. Porque Ele me amou primeiro. Como cantamos, eu amo Jesus, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Jesus me amou primeiro. Ele comprou minha vida. Ele me perdoou no madeiro do Calvário. Jesus me perdoou. Ele pensando no Senhor, pensando na obra do Calvário, pensando na obra da cruz. Como cantamos, uma fonte divina, o sangue do Senhor pode alcançar perdão ali, o pobre pecador. Eu creio sim, eu creio sim na cruz. Jesus morreu e foi por mim em meu lugar que o Salvador sofreu. Minha alma lhe encontrar
Pois nessa fonte banharei meu negro coração. Eu creio sim, eu creio sim na cruz Jesus morreu e foi por mim em meu lugar que o Salvador sofreu. 315. Levado assim, então irei com essa multidão dos santos fiéis que cantarão na divina mansão. E eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morreu e foi por mim em meu lugar que o Salvador morreu. Teu grande amor, Jesus, ai que eu quero proclamar. Nos seus, porém, melhor irei a ti, Senhor, louvar. Eu creio sim, eu creio sim na cruz Jesus morreu e foi por mim em meu lugar que o Salvador morreu. Ele, você tornou estranho, meu rapaz. Veja você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros. Ele cortava carne e começava a pensar no Senhor. Ele começava a chorar. Colocava a faca ali e andava pelo corredor. Não histericamente, mas simplesmente mostrando o amor para com Cristo, dizendo: oh, como te amo, Jesus. Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão passou e o viu fazendo isso enquanto ele andava chorando.
E o patrão, ele não tinha visto o patrão, ele estava pensando em Jesus. E ele começou a andar com as suas mãos para o alto, e as lágrimas rolando em sua face, dizia: oi, Deus, como eu te amo. E o patrão diz: ele, mas o que aconteceu com você? Ele diz: toda a linha inteira estão falando sobre isto. O que aconteceu com você? Ele, o holandesinho diz: patrão, ele diz: glória a Deus, eu fui salvo. Ele diz: você foi o quê? Ele diz: eu fui salvo. Ele diz: eu fui com o irmão Troia aqui embaixo, a uma pequena missão, eu fui salvo. E Jesus entrou em meu coração, eu estou tão cheio de amor. E ele diz: você deve ter ido àquele grupo de loucos. Ele diz: sim. Diz: glória a Deus. E diz: graças a Deus pelos loucos. Graças a Deus. Jesus morreu em meu lugar. Eu creio esta manhã. Eu creio sem dúvida. Creio sem dúvida. Jesus morreu em meu lugar. Na cruz Jesus morreu. E foi por mim, em meu lugar, que o Salvador sofreu. Sem dúvida, eu sei. Ele ficou grato a Deus. Ele não escondeu a sua alegria de salvação. Ele não envergonhou do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder que muda a vida. O Evangelho tem o poder de transformar o ímpio para limpo, tem o poder de transformar um bêbado para um verdadeiro cristão, tem o poder de transformar um pecador para um cristão cheio de Espírito Santo. O Evangelho tem o poder de transformar o pecador para um verdadeiro servo de Deus. Eu não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho da cruz, que você chama de loucura, mas é o Evangelho de poder para aquele que busca a salvação. O estranho. Fica o estranho para o mundo. Entrega a sua vida a Jesus. Fica como ele não ficou com vergonha de testemunhar a salvação, a gratidão da salvação no trabalho. Às vezes você esconde que você é um cristão. Você tem vergonha. Os colegas do trabalho descobrindo que você é um cristão. Vamos ficar de pé, pensando no Senhor. Pensando no Senhor. Número 314, vamos cantar e depois vamos orar a Deus. 314. Achei a fonte de Camesi, que é meu Jesus abriu na cruz morrendo ali por mim.
sobre a cruz, sobre a cruz, a me salvar. Castigo padecer. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre, ó sobre a cruz, sobre a cruz, a me salvar. Castigo padecer. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi. E pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre, ó sobre a cruz, sobre a cruz, pra me salvar. Castigo padecer. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre, sobre a cruz, sobre a cruz, pra me salvar. Castigo padecer. Assim foste com amor, andar no trilho confio sempre com fervor em que por mim morreu. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre, ó sobre a cruz, sobre a cruz, pra me salvar. Castigo padeceu. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre, sobre a cruz, sobre a cruz, para me salvar. Castigo padecer. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morre.
muito agradecer. Vamos orar a Deus. Vocês que estão conectados na linha, se você tem um pedido, levanta só a sua mão aonde você está. A mão do Senhor não está oculta para tocar, para alcançar o desejo do teu coração, para tocar a tua vida, para tocar a sua alma. Tudo que você está desejando esta manhã, temos um Deus vivo, um Deus capaz de responder, um Deus capaz de dar a resposta, um Deus capaz de curar. O nosso Deus é vivo, Ele está aqui. Creia somente. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, o Evangelho da cruz foi pregado. O Evangelho tem poder de mudar. O Evangelho tem poder de curar, de transformar, de libertar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor mudou a vida do Eli, como o Senhor mudou a vida dos santos, nesta manhã te pedimos, Senhor, mudar as nossas vidas, mudar a história das nossas vidas, mudar o quadro da vida de cada pessoa, Senhor. Transforma, ó Deus, perdoa, Senhor Jesus, liberta, ó Pai, e cura todo que está doente, os abandonados, Senhor, para ser consolados. No nome do Senhor Jesus, estenda a tua mão nesta manhã. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra. Queremos ser estranhos. Senhor Jesus, não nos deixa. Não deixa que o Satanás nos leve longe de ti. Mas queremos ficar na tua presença, dia e noite, a cada momento, pensando em Jesus, como foi esse jovem holandesinho, depois de entregar sua vida, ele estava pensando em Cristo, pensando em Jesus. Oh, símbolo de gratidão. Pai, obrigado pela salvação. Obrigado pelo tudo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela salvação. Nós te agradecemos, Senhor. Chegamos ao fim do nosso culto. Volta conosco, Senhor. Nos guarda embaixo do teu poder. Nos guarda embaixo do teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, abençoe todos que estão conectados na linha. Abençoe essa igreja. Abençoe as nossas vidas. Oremos, Senhor Jesus, pela a irmã que está com câncer, no nome do Senhor Jesus, aonde ele está, o médico declarou que é impossível, tudo que está impossível é possível a tu, Jesus. Grande médico, Senhor, estenda a tua mão, cura a nossa irmã, a nossa mãe que está com câncer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura as enfermidades, tira todas as enfermidades. Os enfermos recebam a cura. Os fracos recebam a força divina. Oh, Senhor, esteja conosco. Nos abençoe. Abençoe as nossas vidas. Abençoe todo mundo. No nome do Senhor Jesus. Abençoe as ofertas. Abençoe o trabalho, Senhor, das nossas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe até domingo, se Deus querer.